Campina Grande, quinta-feira, 31 de agosto. Hoje comemora-se o dia do nutricionista. E por falar em nutricionista, eu quero saber se você já adotou, constituiu como seu nutricionista o Senhor Jesus Cristo. Sim, até porque ele se apresentou como o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E assim como nós precisamos de consultar periodicamente um nutricionista para saber balancear a nossa alimentação, a nossa alma precisa também de ser nutrida com o trigo, o pão da vida que é Jesus Cristo. Portanto, deixo essa breve reflexão para a sua meditação. Estamos mais uma vez trazendo para você que está conosco a continuidade do estudo do livro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta esta escrita pelo apóstolo àqueles cristãos que estavam no início da história do cristianismo em Tessalônica, passando por muitas tribulações, provações, perseguições por causa do nome de Jesus. E não tem sido diferente nesses últimos dias. Nós vemos através da mídia quantos cristãos estão sendo perseguidos, martirizados e alguns até sendo executados por causa do nome de Jesus. Principalmente naqueles países onde não há liberdade de expressão religiosa. Nós esperamos que você esteja com seu coração aberto, portanto, para ouvir a continuidade desse importante estudo. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor A.D. Souto. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou.
anseio do meu Salvador. Em breve virá, em breve virá me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A igreja, diga bem bonito comigo: sou com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Inclusive estava levando em conta até, se fosse possível, doar sua própria vida por causa do nome de Jesus. Por que Paulo pensava assim? Porque ele tinha um chamado para fazer a obra de Deus, independente do que ele ia ter como salário. Isso é o que nós entendemos, né? No versículo 9, Paulo diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Em Atos capítulo 18, versículo 3, Paulo exercia o ofício de fabricar tendas. Se você não sabia, Paulo, ele era fabricante de tendas, ele e um casal chamado Áquila e Priscila, está lá em Atos capítulo 18, versículo 3. E Paulo muitas vezes usava esse ofício para que não fosse pesado às igrejas, para que aquelas igrejas que não podiam dar um suporte para o seu sustento e para a sua manutenção, não se sentissem constrangidos, mas pelo contrário, fossem abençoadas por causa da sua doação, não só da vida como ministro, como líder, mas também ao ponto de manter o seu próprio sustento. Então, houve momentos em que Paulo recebeu ofertas de algumas igrejas da Macedônia, inclusive ele fala isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 a 9. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para os irmãos uma coisa que eu preciso de dizer para os irmãos. Existem pastores e líderes que eles têm um ministério integral, 24 horas, de manhã, de tarde e de noite, e na escalada da madrugada, com tempo dedicado ao rebanho. Se houver necessidade, qualquer hora, ele não tem desculpa nenhuma, porque ele está em função do rebanho, cuidando do rebanho, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17. Esses dois versículos eu faço questão de ler para mostrar o quanto é importante para o líder realmente ter essa responsabilidade. Capítulo 13, verso 7 e verso 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E o versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que o façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Há portanto o líder, como Paulo e tantos outros, que tem tempo integral, é 24 horas, para que não tenha desculpa de dizer que não pôde atender quando chamado, quando solicitado por uma ovelha que às vezes está necessitada urgentemente de uma visita, de uma assistência, de um momento de oração. E existe o pastor que é fazedor de tendas, nada demais, ele está servindo a Deus tanto quanto aquele que dá tempo integral, só que
o seu tempo de dedicar ao rebanho é um pouco reduzido. É um pouco reduzido, porque ele está fazendo tendas. Ele tem seu meio de também ter o seu subsídio para o seu sustento. Todos dois estão servindo a Deus, todos dois estão na mesma labuta. E Paulo aqui está mostrando para eles, conforme eu citei para vocês o texto aqui, de Coríntios, né? Que eu li para vocês agora há pouco, que aquele que é fazedor de tendas está também servindo a Deus. Não há nada de mais nisso. Eu tive vários professores no seminário, que um era funcionário federal, o outro era advogado e era pastor. Nós temos na nossa aliança, temos alguns colegas que exercem atividade. Nós temos, posso tomar o direito e a liberdade de citar, porque ele é muito conhecido, Dr. Walter Vandilson. Ele é pastor e é advogado. Entende? Então não há nada demais, não há nenhum pecado, não há nada que seja anormal nessa atividade. Ele está inclusive se doando tanto no tempo em relação à prestação de serviço ao rebanho. Porém, como eu disse, com o seu tempo um pouco reduzido. O líder, aquele que está realmente fazendo 24 horas sem nenhuma dificuldade, também está servindo a Deus, só com mais tempo, né? Então, no versículo que nós lemos aqui de 2 Coríntios, que eu citei para vocês, Paulo ele fazia tenda, ele era construtor, ele fazia tendas para se manter. E algumas vezes ele recebia ajuda, como ele recebeu da igreja da Macedônia. Eles levantaram uma oferta e mandaram para o apóstolo São Paulo. Nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, inclusive capítulo 3, versículos 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 8 e 9, Paulo fala sobre isso. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Ele diz aqui: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Verso 9: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Bom, então, irmãos, nesses versículos até o verso 12, Paulo está argumentando com a igreja de Tessalônica que ele não tinha nada que exigir, mas havia também da parte da igreja de Tessalônica um reconhecimento de sustentá-los ou de mantê-lo por conta dele se doar, né, a dar assistência, a manter o seu ministério à frente daquela igreja, pelo menos dirigindo aquela igreja. No verso 10, estamos já caminhando para o final, ele diz o seguinte: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Pela segunda vez, Paulo ele argumenta: vós e Deus sois testemunhas. O que é que eu vejo nisso, irmãos? Eu vejo nisso transparência, eu vejo nisso sinceridade, fidelidade, integridade, responsabilidade, compromisso, temor e tremor, que Paulo está demonstrando que o líder deve ter para com a obra de Deus. Ele não deve fazer a obra de Deus como se fosse um serviço qualquer, como se fosse um trabalho aí sem muita importância. O nosso patrão é Deus. Ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são as nossas carências, e é Ele quem nos sustenta. Portanto, irmãos, ele está aqui mostrando nesse versículo 10 que ele tinha autoridade para fazer tal afirmação: vocês e Deus são testemunha da obra que eu tenho realizado. Verso 10: assim, portanto, ele conclui: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação
a vós outros que credes. Essa deve ser a mentalidade, esse deve ser o pensamento, essa deve ser a leitura que um pastor, que um líder deve ter para com o compromisso, para com o rebanho. Fazer a obra de Deus sem ter peso de consciência, de que está falhando aqui, falhou ali, falhou acolá, deixou a desejar. Não, tenha responsabilidade e compromisso de que realmente você está dentro do centro da vontade de Deus. É isso que Paulo está afirmando. Ele diz: vós sois testemunhas, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Eu costumo muito dizer, quando eu falo sobre testemunho, que tem muitos cristãos e muitos líderes também que ao invés de estarem dando um bom testemunho, estão dando um testemunho. Eu ligo a palavra triste e testemunho, né? E eu conheço muita gente que ao invés de estar dando um bom testemunho, está dando um testemunho, está prestando um desserviço ao Evangelho, um desserviço à igreja. E há muita gente fazendo isso aí, que não tem temor a Deus. Versículo 11, Paulo diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. E ele continua no versículo 12, né? Ele começa no verso 11: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Ele lembra aqui, irmãos, o papel de um pai e de uma mãe, que ele citou no verso 7, de uma babá, né? Ou de uma ama que cuida da criança com carinho, com amor. E aqui ele diz no versículos 11 e 12, concluindo: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, a obra de Deus, ela não deve ser feita como alguém que diz assim: fulano tem tarimba, fulano é tarimbado para ser pastor, fulano tem queda para ser pastor, fulano tem jeito de pastor. No reino de Deus isso não existe, irmãos. Existem vocacionados, chamados, que passam a amar e a cuidar e a zelar pelo rebanho de Deus, como eu citei Hebreus 13, versos 7 e 17, com temor e tremor, sabendo que vamos prestar conta de todas as ovelhas que Deus nos confiou, seja da criança ao ancião. Eu acho que é por isso que eu tenho uma preocupação muito grande de cuidar, de dar assistência, de estar presente na hora que a ovelha está gemendo, chorando, doente, precisando de socorro, de ajuda, de auxílio, porque eu sei que eu vou prestar contas por tudo isso, né? Uma ovelha que às vezes está fraquinha, precisando de ser socorrida, isso eu tenho em minha mente, certo? E é isso que Paulo está mostrando aqui nos versos 11 e 12, e fazer por amor, e fazer realmente com zelo, sabendo que não estamos servindo a homens, como ele citou em Colossenses, eu citei já anteriormente, mas servimos ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, nesse final, Paulo admoesta a que nós devemos revelar, manifestar, mostrar o caráter que está sendo formado pelo líder, que tem realmente esse compromisso, essa responsabilidade, de quem aguarda o dia da ressurreição no porvir e também a entrada daqueles no reino de Deus e na sua glória. É isso que ele conclui dizendo aqui: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse é o compromisso, essa é a responsabilidade que todo líder deve ter em sua mente, em seu coração.
E Paulo estava formando, portanto, naquela igreja emergente, por isso que nós demos esse título, crentes eficientes. Crentes que quando ele teve que sair, ele deixou aquela igreja totalmente preparada para que eles pudessem ter resistência de suportar todo tipo de provação, de perseguição que sobreviesse sobre eles. E mais tarde ele mandou Filipe de volta, vai lá, procura saber como os irmãos estão. Ele vai tratar isso na segunda carta. Ainda na primeira carta ele ainda fala, mas na segunda carta aos Tessalonicenses. E Paulo ficou feliz e radiante quando Filipe voltou e trouxe notícias alvissareiras. Algumas dificuldades que eles tiveram quanto àqueles que dormiram no Senhor, e eles queriam saber que eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento, já naqueles dias. E eles tinham em sua mente uma dificuldade de e quando Jesus voltar, e quando ele vier, como é que vai ser a situação daqueles que estão já sepultados? É quando ele fala no capítulo 2, mostrando, não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque primeiro, quando Jesus voltar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Então ele foi tratado de um aspecto doutrinário, escatológico, mas que não havia nada que deixasse aquela igreja à mercê de se desviarem, de abandonarem a fé, mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo todo tipo de provação. Eles estavam muito mais preocupados em relação à situação daqueles que dormiam no Senhor, que é uma parte da carta que ele vai descrever mais adiante. Concluindo, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento cruciante, um momento em que nós estamos vendo, a cada dia que passa, a igreja sendo acossada, ela sendo como quem está sendo colocado num canto de parede, para ver como é que vai ser a nossa reação, como é que vai ser o nosso comportamento, como é que nós vamos, diante das dificuldades que porventura venha ou sobrevenha sobre a igreja, como é que nós vamos nos comportar. É isso que Paulo está descrevendo aqui nessa carta. E ninguém pense, meus irmãos, que nesses dias que estamos vivendo é diferente daqueles dias. Mesmos problemas, as mesmas configurações que aconteceram naqueles dias estão se repetindo hoje. Igrejas sendo destruídas, incendiadas, cristãos sendo perseguidos de falar do nome de Jesus, pastores sendo presos, como Paulo teve que fugir de Filipos para não ser morto, e quando chegou em Tessalônica também teve que fugir para não ser morto. E aqueles cristãos não estavam dando fuga a Paulo com medo dele morrer, não, era para que ele continuasse vivo fazendo a obra para a qual Deus o havia chamado. A morte de Paulo para eles era um prejuízo. Tanto é que na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz: eu não sei se eu devo escolher, se está aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas eu não sei se eu escolho, se eu devo ficar aqui mais um tempo, ou se parta o que para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele fala isso no capítulo Filipenses, capítulo 1, versículo 22 e 23. Então eles queriam que Paulo continuasse ainda fazendo o que ele sabia fazer, para que o evangelho se expandisse, para que o evangelho pudesse se propagar. Eu quero terminar aqui dizendo para vocês uma coisa, que Satanás sempre leva desvantagem, sempre levou desvantagem, e bota desvantagem nisso. Paulo e Silas foi preso, estou terminando com isso aqui, e ele pensava que ia cerrar os lábios de Paulo e Silas, mas o que é que aconteceu? Eles estavam presos, porém a Bíblia diz que eles à meia-noite oravam e cantavam, e todos os presos os escutavam. Então Satanás pensou em cerrar os lábios de Paulo e Silas, mas eles, pelo contrário, eles continuaram propagando, ao ponto de toda a prisão, todos os presidiários ouviram a palavra e se converteu, inclusive o carcereiro. Senhores, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, se Satanás achou que amordaçou os lábios de Paulo e Silas, pelo contrário,
Ali eles tiveram uma grande oportunidade de ganhar todos os presidiários para Cristo, inclusive o carcereiro. Eu penso que se um dia eu vier a ser encurralado, eu não vou perder oportunidades extraordinárias, excelentes como essa, lá no presídio, de falar do nome de Jesus para muitos presidiários que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, que precisam de ter um encontro com Jesus. Então, irmãos, concluindo, eu espero que nós estejamos prontos, ávidos, para quando houver algum tipo de prova, tribulação, perseguição, quaisquer que sejam as ameaças, você saiba que Deus tem um propósito em tudo isso. Amém? Através da exposição desse estudo, nós percebemos como a igreja foi perseguida, cristãos sendo martirizados, alguns executados. O próprio apóstolo Pedro, nos mostra através do livro de Atos que ele foi preso, Paulo também foi preso, inclusive Estevão foi o primeiro mártir que morreu por apedrejamento por causa do nome de Jesus. Na história da igreja nós vemos também ainda que Policarpo foi executado numa fogueira ainda com vida, Então não é diferente hoje. Nós vemos através da mídia quantos cristãos em vários países onde não há liberdade de expressão religiosa estão pagando um preço caro, estão sendo perseguidos, torturados, martirizados e alguns até executados por causa do nome de Jesus. Embora a igreja esteja passando por toda essa provação, perseguição e tribulação, porque o próprio Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, enquanto houver cristãos aqui nesse mundo, haverá perseguição, sim. Só que nós devemos estar firmes, imbatíveis, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. E embora alguns até venham a tombar com vida ou sem vida por causa do nome de Jesus, as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja. Portanto, esperamos em Deus que aqueles que ouviram atenciosamente toda a exposição desse estudo possa continuar com seu coração aberto. Não perca amanhã outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo uma palavra muito importante sobre missões. Agradecemos a todos que estiveram conosco e queremos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o cantor Ade Souto e até amanhã, se Deus quiser. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses